Os 10 mandamentos estão relatados em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento proíbe fazer imagens, prostrar-se diante delas e adorá-las. O terceiro é uma recomendação para não tomarmos o nome de Deus em vão. O quarto mandamento requer a observância do 7º dia, o sábado, como o dia do Senhor. Estes 4 mandamentos referem-se ao relacionamento do homem com Deus. Os 6 últimos mandamentos tratam do relacionamento do homem com o seu semelhante. O 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O 6º: não matarás. O 7º: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E por fim, o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A Bíblia afirma em Êxodo, capítulo 31, verso 18: e, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A função dos 10 mandamentos é apresentada em Gálatas, capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Romanos capítulo 3, verso 20, afirma: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela o pecado, mas não tem poder para nos salvar, visto que sua função é condenar aqueles que permanecem no pecado. Os 10 mandamentos estão relatados em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento proíbe fazer imagens, prostrar-se diante delas e adorá-las. O terceiro é uma recomendação para não tomarmos o nome de Deus em vão. O quarto mandamento requer a observância do 7º dia, o sábado, como o dia do Senhor. Estes 4 mandamentos referem-se ao relacionamento do homem com Deus. Os 6 últimos mandamentos tratam do relacionamento do homem com o seu semelhante. O 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O 6º: não matarás. O 7º: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E por fim, o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A Bíblia afirma em Êxodo, capítulo 31, verso 18:
E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A função dos 10 mandamentos é apresentada em Gálatas, capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Romanos capítulo 3, verso 20, afirma: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela o pecado, mas não tem poder para nos salvar, visto que sua função é condenar aqueles que permanecem no pecado. Os 10 mandamentos estão relatados em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento proíbe fazer imagens, prostrar-se diante delas e adorá-las. O terceiro é uma recomendação para não tomarmos o nome de Deus em vão. O quarto mandamento requer a observância do 7º dia, o sábado, como o dia do Senhor. Estes 4 mandamentos referem-se ao relacionamento do homem com Deus. Os 6 últimos mandamentos tratam do relacionamento do homem com o seu semelhante. O 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O 6º: não matarás. O 7º: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E por fim, o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A Bíblia afirma em Êxodo, capítulo 31, verso 18. E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A função dos 10 mandamentos é apresentada em Gálatas, capítulo 3, verso 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Romanos capítulo 3, verso 20, afirma: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela o pecado, mas não tem poder para nos salvar, visto que sua função é condenar aqueles que permanecem no pecado. Os 10 mandamentos estão relatados em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento proíbe fazer imagens, prostrar-se diante delas e adorá-las. O terceiro é uma recomendação para não tomarmos o nome de Deus em vão. O quarto mandamento requer a observância do 7º dia, o sábado, como o dia do Senhor. Estes 4 mandamentos referem-se ao relacionamento do homem com Deus. Os 6 últimos mandamentos tratam do relacionamento do homem com o seu semelhante.
O quinto mandamento: honra o teu pai e tua mãe,